Muita política e confusão cerca esses próximos episódios que a gente vai falar hoje. Talvez aqui seja o ponto de partida para carimbar definitivamente House of the Dragon como uma das melhores séries dos últimos anos. E você que está me assistindo, seja bem-vindo a mais um vídeo do X-Manteiga para lá da muralha especial do Mingote. Eu sou o Dinho. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui eu falo do universo de Gelo e Fogo criado por George R. R. Martin, que eu amo tanto e resolvi criar esse canal aqui. Na verdade, transformei ele, porque ele já existe há um tempo, em um reduto de fãs de Game of Thrones, como eu e como você. Então, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Já aproveita e se inscreve no canal se você não está inscrito, deixa um like que me ajuda bastante. E se inscreve no canal para você não perder mais nenhum vídeo daqui pra frente. Eu estou fazendo o recap de toda a primeira temporada de House of the Dragon. Hoje eu vou falar do episódio 5 e 6. Manda esse vídeo também para aquele seu parente ou para aquele seu amigo que ama Game of Thrones, assim como eu e você. Quer começar a ler os livros de Game of Thrones? Então aproveita e vai lá na Amazon. Os links para vários produtos estão aqui na descrição e se você adquirir qualquer um deles, você me ajuda. É sempre bom lembrar que a série se chama Game of Thrones House of the Dragon, ou seja, tá tudo no mesmo universo aí, as duas séries. Como é de praxe, este vídeo está recheado de spoilers, afinal a gente está recapitulando a primeira temporada que foi exibida lá em 2022, te preparando para a segunda que estreia agora no dia 16 de junho. Fica aqui agora por sua conta e risco, apesar de eu saber que a maioria de vocês ama um spoiler. Bom, vamos começar o quinto episódio já com Otto e a Alicent. Lembra que no último episódio o Viserys mandou ele embora? Não sei se ficou claro para você, mas definitivamente essa consequência empregada pelo rei Viserys I ali, depois do Otto fazer fofoca com o nome da filha dele. Aqui é uma cena muito, mas muito interessante. Vou voltar a falar dela lá na frente, então guarda bem esse momento aqui. O Otto fala para Alicent: você tem que preparar o Aegon II para ser o rei, para ser o sucessor do rei Viserys. Porque senão a Rhaenyra vai ganhar força, ela vai ter filhos e os filhos da Rhaenyra vão perseguir os seus filhos e pipipi, popopó. E ele deixa isso bem claro para ela. Os dois se abraçam ali na frente da Red Keep e o Otto é mandado embora do seu cargo. Ele não é mais a mão do rei, agora que é a mão do rei é o Lyonel Strong. A gente não tinha conhecido ainda, mas no recap anterior eu já tinha mencionado para vocês que o Daemon tem uma esposa, a Rhea Royce. Desde o início da temporada fala-se sobre ela, né? O Daemon chama ela de vaca de bronze. E aí mostra um pouco ela e o primo dela, os dois ali no vale, né? Que é a região que é comandada pela casa Arryn, atualmente pela Jaime Arryn. Essa é uma pessoa que a gente vai conhecer agora na segunda temporada. A Rhea Royce tem um fim bem trágico, o Daemon mata ela com uma pedra depois que ela caiu do próprio cavalo. É claro que essa história vai, né, expandir pelo reino e vão ter várias formas aí de se pensar no que aconteceu. O que vai chegar em King's Landing é que ela caiu do cavalo e morreu num acidente, mas a gente sabe que não foi. A Rhaenyra e o Viserys vão com uma comitiva, uma pequena comitiva, levando o Lyonel Strong, agora a mão do rei, para Driftmark, que é onde fica a sede da casa Velaryon, ou Deriva Marca aí, né, que é em português. O Viserys já tinha falado para a Rhaenyra no episódio anterior que ia casar ela com o Lyonor, então eles vão formalizar isso, e aí o Viserys já chega com essa proposta para o Corlys e para a Rhaenys. Então os dois aceitam e as duas casas mais poderosas de Westeros vão se unir. O Lyonor e a Rhaenyra são primos, os dois se conhecem desde criança, então eles já têm uma certa intimidade, já trocam ideia. E a Rhaenyra sabe muito bem sobre os segredos, né, do Lyonor. Os dois criam ali um pacto, um acordo, né, porque eles vão casar muito por conta do trono, por causa da coroa. Então eles criam ali um esquema, os dois, só que eles decidem seguir felizes também com seus amantes. Tecnicamente, ali a ideia da Rhaenyra era ela poder continuar saindo com o Criston Cole e o Lyonor manter seu relacionamento secreto com o Joffrey. Tudo certo entre os dois, vai rolar casamento. Só que na volta dessa viagem, o Criston Cole, que também tinha ido na comitiva, não está aceitando muito bem a Rhaenyra casar por conta de um título, por política. Então ele propõe a ela um casamento por amor. Já que os dois estavam ficando ali e tal, e eles tiveram um momento de muita intimidade, ele fez a proposta. Então ele pede a Rhaenyra em casamento. É óbvio que a Rhaenyra não aceitou, porque, né, enfim, ela sabe dos deveres dela, enfim, como eu disse anteriormente, política. Só que ela fala para o Criston Cole que ela quer continuar saindo com ele. O casamento é de fachada e ela conta isso para o Criston. É bom a gente lembrar que o Criston Cole já sabia de tudo no futuro, tá?
e ele fica muito ofendido. A gente chama o Criston Cole de emocionado, né? Porque ele vai completamente emocionado fazer um pedido para a princesa, que assim é a herdeira do Trono de Ferro. Ele não pensou em mais nada, ele só pensou nele e ponto. Acho que se ele tivesse aceitado a proposta da Rhaenyra de ser amante dela, né, ali dentro do acordo dela com o Lyonor, ia ficar melhor para ele. Mas não, ele se sentiu mega ofendido, com a honra destruída, e ele fica pistola e deixa ela falando sozinha. Depois desse rolê aí na volta, a Alicent meio que vai conversar com o Criston Cole, porque ela ainda está com a pulga atrás da orelha, porque o pai dela foi demitido, e ela não está sabendo lidar com essa história da Rhaenyra aí, da Rhaenyra ter, enfim, saído ou não com o Daemon. E aí ela vai tentar sanar essas dúvidas conversando com o Criston Cole, que acaba confessando que ele e a Rhaenyra ficaram juntos por uma noite. Ela queria ouvir que a Rhaenyra tinha ficado com o Daemon para garantir a veracidade do que o pai dela estava falando, mas o Criston Cole se entregou ali e tremeu na base, emocionado de novo. A partir daí a gente percebe que a Alicent ganhou um aliado. O casamento, enfim, acontece, várias casas de Westeros vêm prestigiar essa união, tudo muito bonito, tudo muito pomposo. Aí o Viserys vai começar a dar um discurso e ele diz, né, que vão ter 7 dias de festa e no último dia eles vão celebrar o casamento. Só que a Alicent, que é a rainha, no caso, a rainha regente, não está ali. Então ele começa o discurso sem ela. Depois ela chega. E aí ela chega com o clássico vestido verde. Aí tem toda uma analogia, né? Ela se mostra cada vez mais Hightower, meio que virou a cabeça. Virou uma chave ali na cabeça da Alicent que meio que deixou tudo que ela sentia pela Rhaenyra e começou a ouvir mais o pai. Isso fica muito claro nessa cena, porque a partir daí ela muda completamente. O casamento estava acontecendo maravilhosamente até que rola uma confusão. O Criston Cole foi para cima do Joffrey, que é o amante do Lyonor, porque o Joffrey propôs para o Criston que ele amava muito o Lyonor, assim como ele também, supondo que ele gosta muito e ama também a Rhaenyra, que eles deveriam ficar de boa pela felicidade dos dois, para garantir a felicidade deles. O Criston Cole ficou pistola, porque ele é um cara muito honrado, muito, né? Enfim, não gostou nada dessa ideia, e aí ele acaba matando o Joffrey. Rola um climão, os 7 dias de festa acaba e termina o episódio com a Rhaenyra e o Lyonor casando de qualquer jeito ali naquele dia mesmo. Depois o Criston Cole tenta tirar a própria vida e a Alicent o impede. Antes da gente ir para o 6º episódio, eu quero te dar um toque. Aqui embaixo tem o Valeu Demais, onde você pode clicar e doar a quantia que cabe no seu bolso. Me ajuda demais a manter o canal, os custos dele, enfim, dá para investir em muitas coisas para o futuro. Se quiser doar, é sempre muito bem-vindo. Valeu? Voltando para o vídeo, vamos para o 6º episódio e um salto temporal de 10 anos. Já começa o episódio com a Rhaenyra entrando em trabalho de parto. Na verdade, ela já está praticamente tendo bebê ali, o bebê Joffrey, que é o 3º filho dela com o Lyonor. Só que claramente não é filho do Lyonor, né? A gente sabe que a Rhaenyra tem um amante e agora a gente descobre que esse amante é o Harry Strong, o filho mais velho do Lionel Strong, que é a mão do rei, e o Harry atualmente é o Lorde Comandante dos patrulheiros da cidade, igual o Daemon lá no primeiro episódio, lembra? Pois bem, assim que a criança nasce, a Alicent pede para ver a criança. E aí a gente já tem uma Alicent com 10 anos a mais, construída naquele episódio anterior. É muito bacana quando você assiste o episódio 5 e 6 seguidos. A história fica muito melhor, a narrativa fica bem mais fácil de entender. A gente consegue perceber que ela mudou completamente, principalmente por causa daquele papo que ela teve com o pai no 5º episódio. Porque aqui nesse episódio, no 6º, ela tem a mesma conversa com o Aegon II. Ela fala praticamente as mesmas coisas que o pai falou lá quando ele foi mandado embora. E aí bate naquela teoria que eu venho falando. A Alicent só é o que é por causa do Otto. E é óbvio que ele fez muito a cabeça dela lá atrás e ela se tornou a pessoa que ela é no 6º episódio. Uma pessoa amargurada, cheio de rancor e com raiva de tudo. Ela já chega tirando o Lyonor, falando que para ele continuar tentando, para que os filhos nasçam parecido com ele. Enfim, ela sabe que o Lyonor não é o pai dos filhos da Rhaenyra. Na verdade, essa fofoca rola pelo reino todo. A maioria das pessoas sabe que não. Tem uma tensão muito grande em cima dos filhos da Alicent e dos filhos da Rhaenyra. A Rhaenyra tem 3 filhos agora: Jaehaerys Velaryon, que é o Jace, Lucerys Velaryon, que é o Luke, e o Joffrey Velaryon, que acabou de nascer. Já a Alicent tem o Aegon II, que a gente já conhecia desde pequenininho, a Rhaelyna Targaryen e o Aemond Targaryen.
Rola toda uma treta entre os meninos ali, porque o Aemond, por exemplo, não tem dragão, eles ficam tirando sarro, fazendo um bullying com ele. A gente já percebe que o Aemond também já é bem, já tem uma criação um pouco diferente desde criança. Enquanto isso, o Aegon só faz bobagem. Num determinado momento, o Harry e o Criston Cole brigam. Os dois saem na mão por conta desses rumores de que o Harry é pai dos meninos. A treta é tão forte que o Harry é expulso da patrulha, o Lionel fica envergonhado, pede demissão, o Viserys não demite, mas ele pede para ir para Harrenhal, pelo menos levar o filho, para deixar ele lá cuidando das coisas, porque a família Strong é a casa que cuida de Harrenhal. No meio disso tudo, o Larys Strong, que é o filho mais novo do Lionel, acaba mandando matar o pai e o irmão. Tudo isso porque a Alicent meio que pediu, segundo ele, porque a Alicent queria o Otto de volta como mão do rei. E é óbvio que isso vai acontecer depois da morte do Lionel. O Otto vai retornar. Depois desse evento traumático, a Rhaenyra e o Lenor decidem pegar a família toda e ir para Dragonstone, para a Pedra do Dragão. Chega de confusão, chega da Alicent, enfim, a Rhaenyra fica de saco cheio e vai embora com todo mundo. Paralelo a tudo isso, Daemon casou com a Lina Velaryon e tiveram duas filhas, a Rhaena e a Baela. Eles estão ali em Essos, não pretendem voltar para Westeros, mas a Lina está grávida novamente e durante o parto ela não ia conseguir tirar a criança e ela acaba tirando a própria vida, com a Vhagar matando a própria montadora depois de um Dracarys. Uma cena muito triste. Esse foi o resumo do 5º e do 6º episódio da primeira temporada de House of the Dragon e agora eu quero saber o que você achou. Gostou da forma como eu resumi? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, se não está inscrito no canal ainda se inscreva e ative as notificações para não perder nada daqui para frente. E não esquece de me seguir nas redes sociais porque eu falo tudo lá primeiro. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e até a próxima. Tchau.